Em 2026, o candidato será Bolsonaro. Anotou? Queiram vocês ou não, o candidato será Bolsonaro. Ou o Brasil não terá eleições e não terá eleições reconhecidas internacionalmente. Não adianta acordo de Tarcísio, nem que o próprio Bolsonaro, na posição de refém, queira aceitar esse acordo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Departamento de Guerra dos Estados Unidos convoca oficiais de alta patente para misteriosa reunião extraordinária. É isso mesmo. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos convocou aproximadamente 800 oficiais de alta patente para uma reunião extraordinária na Virgínia, marcada para 30 de setembro, sem informar o tema do encontro. A convocação foi feita no início desta semana e foi confirmada pelo Washington Post. Os generais e almirantes convocados estão distribuídos em dezenas de países e comandam tropas em regiões estratégicas como o leste asiático e o Oriente Médio. Todos aguardam as instruções sobre a pauta do encontro, que ocorrerá em uma base militar na Virgínia. Olha que bonito! Gilmar se comove em despedida de Barroso da presidência do STF. Ministro também se emocionou ao elogiar a atuação de Moraes na ação do suposto golpe. O ministro Luiz Roberto Barroso se despediu da presidência do Supremo Tribunal Federal em sessão plenária nesta quinta-feira. Na ocasião, ele agradeceu o apoio dos colegas e afirmou que a corte cumpriu bem seu papel de defender a democracia, apesar do custo pessoal que isso causou aos seus ministros. Em seu discurso, o magistrado declarou que o Brasil vive 37 anos de democracia e estabilidade institucional, sob a Constituição de 1988. Chego ao fim da minha gestão feliz com o que conseguimos fazer em termos de relações com os outros poderes, com a sociedade e com o nosso convívio interno. E nesse período não houve desaparecidos, ninguém foi torturado, ninguém foi aposentado compulsoriamente. Todos os meios de comunicação impressos ou digitais manifestam-se livremente. Ou seja, apesar do custo pessoal dos seus ministros e o desgaste de decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal cumpriu, e bem, eu assim penso, o seu papel de preservar o Estado de Direito e de promover os direitos fundamentais. Quase ou verdadeiramente heróico desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Talhaferro ontem na Câmara fez novas revelações. É a terceira vez que ele vai lá e ele soltou duas bombas que a imprensa não está dando e eu vou contar aqui para vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Muito bem. O que o Talhaferro diz? Tem duas coisas importantes. O Talhaferro trouxe duas bombas. A primeira eu vou contar agora para vocês. Eu vou trazer as aspas dele e depois eu explico o que isso quer dizer. Ele disse o seguinte ontem. Eles participavam as plataformas, tá? As plataformas, as redes sociais. Eles participavam constantemente das reuniões no TSE e sempre era cobrado celeridade para que o pedido do Moraes fosse realizado. Caso contrário, as plataformas eram ameaçadas com possível derrubada, ou seja, com possível bloqueio, com possível fechamento das plataformas. O que ele está dizendo é o seguinte, que o Moraes dialogava diretamente por meio dos seus servidores com as plataformas. Ele não fazia isso por meio dos autos, ele não fazia isso por meio de decisões. Se as decisões não fossem cumpridas, ele não fazia isso por meio de multas. Quer dizer, ele fazia também. Mas para além disso, ele tinha um contato por meio dos servidores, um contato, é isso que o Talhaferro está dizendo, um contato direto com as plataformas, e se os conteúdos não fossem derrubados celeremente, rapidamente,
seja pelos pedidos informais, seja pelos pedidos formais de decisão, havia uma ameaça de que a plataforma ia cair. Eles iam suspender a plataforma. A plataforma era ameaçada. O Talhaferro está dizendo, basicamente, é isso agora eu vou botar os pingos nos is, o Talhaferro estava basicamente dizendo que existia uma relação do gabinete do ministro Moraes com as plataformas que era à margem da lei. Vou repetir. O Talhaferro está dizendo que havia uma relação entre plataformas e o gabinete à margem da lei. Era um negócio meio de marginalizados, né? Para a gente dizer aqui. Porque é isso. É isso que a margem da lei se faz. Você chama a pessoa e fala assim, meu querido, é o seguinte, você está aqui com uma dívida, vou dar um exemplo, né? É o cara, o agiota, você está aqui com uma dívida, se você não me pagar, eu vou para cima de você. Pelo visto, o que o Talhaferro está dizendo é que é assim que funcionava o gabinete. A margem da lei havia uma relação direta que não era processual, que não era por meio de decisões, ou que não era apenas por meio de decisões, ou apenas processual, entre plataforma e gabinete, nesse sentido, e que se aquilo que fosse pedido não fosse feito, havia uma ameaça, não nos autos, mas uma ameaça ali velada, informal, de fechamento de plataforma. Que é isso? Que isso? Que isso, gente? Isso é coisa marginal, é a margem da lei. É marginal. Tudo que é a margem da lei é marginal. Isso a gente vê em filme de gangue, gente. Você tá aqui, se não fizer o que eu tô pedindo, você vai sofrer as consequências. Isso não faz sentido. Isso é gente de gangue cobrando dívida. Que é isso? Então, o Talhaferro está dizendo isso, hein? Não sou eu. Eu estou lendo o que ele diz e interpretando. Nós tínhamos, eu vou repetir, segundo o Talhaferro, dentro do gabinete, uma postura e uma conduta entre ministro, servidores e plataformas que eram à margem da lei. E isso está onde na imprensa? Em lugar nenhum. A grande imprensa noticiou? Não. Alguma autoridade fez algo? Não. É capaz de fazer contra o Talhaferro. O Talhaferro vai ainda mais ser perseguido, mais do que já é. E a outra bomba que ele soltou é a seguinte, eu vou também trazer aqui. Disse o Talhaferro, que o número 2 do Haddad, que hoje está no governo, era uma das pessoas que estava à frente do mutirão de perseguição à direita. Ou seja, o mutirão de perseguição à direita tinha como um dos seus elementos principais uma pessoa que depois, é o Talhaferro que está dizendo, que depois que o governo Lula surgiu, depois que o governo Lula se instalou, depois que o Haddad estava ali no ministério, essa pessoa virou o número 2 do Haddad. Eu acho isso gravíssimo, porque é o seguinte, vocês entenderam? Quer dizer, o censor foi premiado com um cargo dentro do governo Lula. É isso que o Talhaferro está dizendo. O censor foi premiado. Porque não tem outra opção. A gente premiou, o Lula premiou o censor, num dos ministérios mais relevantes, e numa pessoa que está dentro do ministério, que é o Haddad, que é um dos sucessores do Lula, supostamente. Então essa pessoa foi premiada por ser um bom censor. É isso? Ou é isso, ou o Lula e o Haddad são completamente incompetentes e trazem para dentro do governo uma pessoa que tem cometido ilícitos, que são essas irregularidades todas denunciadas pelo Talhaferro. Essa pessoa estava ali no meio. Então, de duas uma, o governo Lula premiou um censor de propósito, o que é uma loucura completa, ou o governo Lula é tão incompetente que permitiu trazer para dentro de um dos ministérios mais importantes, que é o da Fazenda, uma pessoa que cometia censuras e está sendo denunciada pelo Talhaferro. E o que o governo fez com essa informação depois que o Talhaferro denunciou isso? Nada. O governo está aí, né? Ele está lá falando da democracia, está na ONU falando que é muito importante que a soberania do Brasil... A soberania do Brasil, Lula, a soberania do Brasil não existe. Assim como não existia soberania na Venezuela, assim como não existia soberania na Itália de Mussolini e nem na Alemanha do século da Segunda Guerra, para não dizer nomes aqui, cair o nosso vídeo. Então assim, Lula, vamos lá, né?
vamos lá, é lamentável. É lamentável que o talha-ferro não esteja sendo ouvido pelas autoridades, mas é assim que uma ditadura se mantém. Uma ditadura se instala com a força, mas ela se mantém com a passividade e a conivência da sociedade. E é isso que nós temos visto hoje em dia. Os bastidores da política em Brasília, eu prometi a vocês que eu ia começar a expor os bastidores, e os bastidores estão mais movimentados do que parece. Nesse sentido, eu quero tratar dessa reportagem do Metrópolis, justamente da Andresa Matais. Você lembra da Andresa Matais? A Andresa Matais era, quando eu fui entrevistado pelo Metrópolis, tinha a Bela e a Fera. A Andresa Matais é a Fera. Então, vocês lembram que ela foi um pouco mais dura, depois fez uns comentários meio ácidos a meu respeito, desrespeitosos, mas a vida que segue, isso aí é normal. Ela faz os desrespeitosos do lado dela, eu faço os meus e viva a liberdade de expressão. Mas ela deu essa notícia que saiu aqui. Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para a eleição presidencial. E essa reportagem, que gerou muita polêmica na internet, diz assim: o ex-presidente Jair Bolsonaro deu o aval para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, disputar as eleições presidenciais com seu apoio. O acordo foi costurado com os líderes do PP e do União Brasil. O acordo foi costurado. A dúvida agora é quando a decisão será anunciada. Não é mais uma questão de se, é quando. A coluna apurou, Andresa Matais, que há um racha em relação ao calendário. Um grupo defende esperar até dezembro ou janeiro, sob o argumento de que livraria o Tarcísio de ser acusado pelos eleitores de usar o governo de São Paulo como trampolim para o Planalto. Porém, os mesmos políticos afirmam que Bolsonaro é imprevisível e que ele é quem definirá o calendário. Tarcísio deve se reunir com Bolsonaro na semana que vem. A visita está permitida em 29 de setembro, das 9 às 18. Enquanto isso, o governador foi orientado a manter o discurso de que irá disputar a eleição. E, de fato, nos últimos tempos, nós temos visto muita tentativa da imprensa e do Centrão de emplacar o Tarcísio como candidato, mesmo a contragosto do presidente Bolsonaro e, pelo menos pelo que me jura de pés juntos, e eu sou uma pessoa inocente, acredito nele, do próprio governador Tarcísio. O que fica claro, portanto, é que os caras estão loucos. Esses caras, a imprensa e o sistema, estão loucos para se livrar do Bolsonaro e de qualquer possibilidade de alguém com esse sobrenome, que faça parte, de fato, desse movimento político de ser candidato à presidência em 2026. Mas a história da reportagem não durou muito, já que, pouco tempo depois, o senador Flávio Bolsonaro desmentiu a matéria no X, dizendo assim: acabei de sair da casa do presidente Bolsonaro e a matéria abaixo é, obviamente, mentirosa. Aviso aos navegantes que Tarcísio, além de amigo, é uma pessoa preparadíssima, competente e não precisa ficar provando nada a ninguém a toda hora, em especial sobre sua lealdade a Bolsonaro. Não conseguirão separá-lo de Bolsonaro e tenho a convicção de que estamos juntos em 2026, para desespero da extrema-esquerda, que deve morrer de inveja de não ter um Tarcísio em seus quadros. Estamos juntos, Tarcisão. O mesmo foi feito pelo Carlos Bolsonaro, que também esteve com o presidente no dia de ontem e fez questão de se pronunciar, dizendo que a matéria era mentirosa. Agora, se não foi fechado nenhum apoio e o presidente Bolsonaro não deu o sinal verde à candidatura do Tarcísio, qual é a razão para a publicação de uma reportagem dessas? Bom, obviamente eu não tenho certeza, mas a quantidade de vezes em que matéria desse tipo foram publicadas e desmentidas logo na sequência me levam a pensar que pode ser mais do que um simples erro jornalístico. Não que não haja o erro jornalístico, ele existe. Em vários momentos, eu via reportagens que emplacavam discursos do Tarcísio e quando eu lia ou ouvia o que de fato ele havia dito, tudo era descontextualizado. Então vou dar um exemplo aqui, uma reportagem recente que diz: Tarcísio falou, se eu fosse presidente, é claro que eu anistiaria ou indultaria o presidente Bolsonaro. Essa é a manchete. Tarcísio diz que indultará a Bolsonaro se for presidente. Aí você vai ler o que foi dito e faltou a notícia de fato, que é ele dizendo que ele não é candidato a presidente, que ele é candidato à reeleição e por aí vai. E eu vejo dois aspectos disso. Primeiro, um dos aspectos dessa reportagem foi que a relação entre o Tarcísio e algumas pessoas do entorno do presidente Bolsonaro foi, pelo menos por um período, deteriorada. Até fazer sentido, porque até algum tempo o Tarcísio talvez fosse menos vocal do que tem sido sobre não ser candidato à presidência. Ele certamente não era vocal sobre a anistia, não fazia nenhumas críticas ao Supremo, e essas omissões geravam e ainda geram dúvidas do entorno do presidente Bolsonaro a respeito da postura do governador Tarcísio.
Eu mesmo fiz cobranças muito vocais para que o governador tivesse uma postura mais combativa, que eu entendo ser a obrigação dele pela posição de importância que ele ocupa. E esse ponto, pelo menos, foi amenizado nos últimos dias. Agora o Tarcísio tem afirmado que é candidato à reeleição em São Paulo, que ele vem atuando em defesa da anistia, ele de fato vem atuando em defesa da anistia, e chegou a dizer que ninguém mais aguenta a tirania do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Eu vejo que isso suavizou a desconfiança de algumas pessoas, não de todos. Eu, como eu disse, eu sou um homem muito inocente, eu sou uma pessoa inocente, inocente como uma pomba, e eu acredito no governador Tarcísio. Tomara que eu não quebre a cara, mas eu acredito. Mas isso me leva ao segundo ponto, que as pessoas do mundo político da direita até podem ver o Tarcísio com menos desconfiança, mas o eleitor de direita, de maneira geral, manteve o pé atrás. Você abre os posts falando sobre essa matéria e o que você mais vê é gente falando que o Tarcísio quer os votos do Bolsonaro, mas sem o Bolsonaro. Gente falando que não vota no Tarcísio nem com o apoio do Bolsonaro. Gente falando que ele próprio tinha que vir a desmentir a matéria. Coisa que, pelo menos até o fechamento desse programa, de fato, ele não fez. Então, o segundo efeito desse tipo de publicação, e não é coincidência que eles façam isso, é que ela gera um racha dentro da direita que acaba brigando entre si. Eu mesmo já falei sobre isso e por isso promovi o diálogo maior entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio, quando eu comecei a perceber que havia um fetiche quase sexual da imprensa sobre a disputa entre Eduardo e Tarcísio. Eles eram viciados em fomentar essas brigas. E as jornalistas da vida, do Globo, do Metrópolis e o que quer que seja, adoravam, ficavam o tempo inteiro, de forma que 90% das pessoas das perguntas que eu recebia eram: e o Eduardo e o Tarcísio? Daí a minha postura muda. E eu começo a perceber, promovo a aproximação entre os dois, porque se a imprensa quer algo, esse algo não é bom para nós. E se não é bom para nós, eu não vou cair no jogo deles. Mas eu reconheço que não é sem motivo. Afinal, nós sabemos que o Tarcísio, de fato, isso é inegável, o Tarcísio é o candidato preferido pelo PP, pela União Brasil, pelo STF, pela Faria Lima, por todo o sistema. E todo o sistema não quer ver nem Pintado de Ouro, nem Jair, nem Eduardo. Eu já disse, repito, prefiro ser ingênuo e acreditar realmente que o Tarcísio está sendo sincero, não será candidato à presidência em 2026. Agora, eu digo isso publicamente, e digo ao próprio governador, que todos do sistema estão conversando nos bastidores com a certeza de que conseguirão empurrar Tarcísio para ser candidato à presidência. Isso eles estão. Com o apoio do Tarcísio, não sei, mas que estão conversando, estão. Ora, Eduardo uma vez disse muito bem no Paulo Figueiredo do Show, o Tarcísio também não queria ser candidato a governador, e ele é governador. Ontem mesmo, o Temer estava na CNN dizendo que o Tarcísio é o homem da pacificação, moderado, e que pode apresentar um projeto para o país, caso seja candidato à presidência em 2026. Ora, hoje de manhã também saiu uma reportagem, e pensem nisso, tá? Se Michel Temer, o Centrão, a mídia e o STF querem o Tarcísio como candidato, será que isso é bom para você? Ora, se nosso movimento é um movimento, acima de tudo, antissistema, e o sistema quer, com todas as forças, empurrar um candidato na sua goela, responda aqui, você no chat. Você quer esse candidato do sistema para você? Eu não. Isso não é nenhum demérito pessoal, o governador Tarcísio, que eu reputo ser um ótimo governador, e eu não tenho motivos para fazer nenhuma crítica pessoal a ele, eu até gosto pessoalmente dele. E acredito na lealdade dele ao presidente Bolsonaro. Mas a personalidade dele, o perfil dele, é o perfil que você, e essa é a pergunta que eu faço a você, espectador, é o perfil que você quer para tocar um Brasil dominado por essas pessoas? Ou você quer alguém mais como um Donald Trump? Essa é a pergunta de $1 milhão. Hoje de manhã, aliás, saiu também uma reportagem da Gazeta do Povo, cujo título é Republicanos articula compensação para liberar Tarcísio de Freitas para o PL, que trata justamente uma suposta articulação política para uma eventual candidatura do Tarcísio à presidência pelo partido do presidente Bolsonaro. Então, beleza. A reportagem do Metrópolis foi desmentida pelo Flávio, pelo Carlos, etc. Mas é inegável que tem alguma coisa acontecendo nos bastidores. Não à toa, está todo mundo reportando alguma coisa nessa direção. E o que deve ser feito? Bom, primeiro eu diria que
O governador Tarcísio poderia, ele não tem a obrigação, como disse o Flávio, mas ele poderia, e eu diria até deveria desmentir a matéria publicamente. Segundo, bom, se fosse sobre mim, eu desmentiria. Segundo, se de fato, como tem dito, não será candidato à presidência, pode também fazer um pronunciamento mais relevante. Quando ele disse que pretendia concorrer à reeleição do governo de São Paulo, foi um evento em Araçatuba, no interior de São Paulo. Não foi exatamente o evento mais televisionado do planeta. Então, eu acho que dá para fazer um posicionamento mais público nesse sentido. Um post no X já vai ter mais, sei lá, 100 vezes mais alcance do que um evento no interior do Estado. E assim fica claro, de fato, que ele é pré-candidato à reeleição do governo e não à presidência da República. E aí, como ninguém sabe o que vai ou não acontecer, inclusive sobre a candidatura do Tarcísio, nós temos reportagens como essa da Folha de São Paulo. Centrão já articula a candidatura de Ratinho como alternativa a Tarcísio de Freitas. E os jornais têm que se decidir. Porque, pensa comigo, os jornais têm que se decidir. Ou Tarcísio está fechado e ele será o candidato, ou Centrão já articula a candidatura de Ratinho como alternativa a Tarcísio. É o plano A, o plano B, o plano C, só falta combinar com você. Porque eu não sei quem vai ser o candidato. O que eu sei é o seguinte: em 2022, eles tentaram João Dória, tentaram Eduardo Leite, tentaram muito Sérgio Moro, tentaram Luciano Huck, tentaram Michel Temer, tentaram Geraldo Alckmin, tentaram Henrique Meirelles, tentaram Rodrigo Pacheco, tentaram até Rodrigo Maia, e acabaram com a Simone Establishment. O Centrão nos odeia. Eles querem qualquer um. O sistema não quer o candidato antissistema. E isso é óbvio. Só falta combinar com quem tem voto. Porque nem as maquininhas ainda são imbatíveis. Ora, você imagina, né? Tentar emplacar um Sérgio Moro como candidato. Ou tentaram muito. O que faz alguém botar na cabeça que Rodrigo Pacheco podia ser candidato a presidente? Olha o tamanho da desconexão do planeta em que esses caras vivem e o mundo real. E eu acho isso impressionante. Eu sei o motivo. Eles se informam pelos jornais. E os jornais se informam por eles. Então há uma caixa de ressonância onde é o macaquinho, aquela peça macaquinho, um enfiando o dedinho no fiofozinho do outro. Ou aqueles caras A gente não tem aqui a sauna a gente usou isso em outro programa, aquela sauna daquele personagem da série do Amazon Prime, dos super-heróis, como era o nome? Bad Boys. Bad Boys? Cara, aquilo é muito bom. É um comendo o outro. Né? É um atrás do outro. Então a imprensa informa o Centrão, que se informa pela imprensa, que informa a imprensa de novo, e aí vai esse ciclo vicioso. E essas pessoas vivem realmente no mundo paralelo. Eu acho impressionante que eu, nos Estados Unidos, há 11 anos, consiga ter uma visão muito melhor do que se passa dentro do Brasil do que as pessoas que estão em Brasília o dia inteiro, cobrindo política o dia inteiro. Então, eu quero dar uma notícia para vocês. Olha aqui, bem no meu olho. Em 2026, o candidato será Bolsonaro. Anotou? Quem concorda comigo, fala aqui no chat. Queiram vocês ou não, o candidato será Bolsonaro. Ou o Brasil não terá eleições e não terá eleições reconhecidas internacionalmente. Não adianta acordo de Tarcísio, nem que o próprio Bolsonaro, na posição de refém, queira aceitar esse acordo.